Graça e paz, irmãos. Irmãos, eu agradeço muito ao pastor Edson e também à Igreja Batista Regular Israel pelo convite. Também parabenizo a igreja pelo 14º ano, né? Graças a Deus por isso. É uma grande vitória para todos os irmãos que já há anos perseveram no trabalho e têm visto no decorrer dos anos o poder de Deus se manifestar aqui nesta igreja. E louvo a Deus por todos que têm contribuído e têm multiplicado através de suas vidas, não só a obra em si, mas principalmente o cuidado com as almas, que são elas que vão herdar o reino de Deus. Amém? Irmãos, esse tema, Aviva a Tua Igreja, é um tema que, honestamente, irmãos, um dos mais difíceis para você abordar, porque ele vai falar de avivamento. Avivamento nos nossos dias, há quem creia que não existe mais. E eu não estou jogando água fria em nenhum de vocês. E vou dizer para vocês por quê, tá? Mas há quem acredite. Não é o meu caso. Senão eu teria dito para o pastor passar para outro pregador pregar aqui e ele ia dizer a tese dele, né? Mas no meu caso, eu já ouvi alguns pregadores e eles não acreditam mais que nos nossos dias possa haver avivamento. O que pode acontecer ainda é alguns perseverarem e se manterem fiéis até a vinda do Senhor. Mas uma explosão assim de evangelização, salvação de almas, edificação de igreja e tudo aquilo que a gente sonha e espera com um pastor, alguns não acreditam mais. Tanto que essa tese, ela se permeia num grupo pastoral muito grande, principalmente entre os tradicionais. Tanto que eles já não pensam mais em crescer. Eles pensam, pelo menos, em manter o que tem. E a expressão, segura o que resta, é uma expressão que eu também tenho ouvido de pastores. Como se estivesse segurando o gelo e ele não pudesse fazer nada mais do que tentar segurar alguma coisa. E é difícil segurar gelo, né? Uma hora ou outra vai tudo. Então não é incomum o desânimo entre pastores, missionários, líderes, especialmente dentro daqueles que eu digo do ramo tradicional, do qual nós pertencemos, por conta da maneira como o mundo tem evoluído, a maneira como o mundo tem se conduzido e cada dia mais longe de Deus, longe de sua palavra, sem nenhum interesse sobre as coisas do reino. Sendo assim, e nós temos poucos recursos, e os recursos que nós temos nem se comparam com os recursos que o mundo usa no entretenimento, por exemplo, onde ele consegue contaminar o principal, que é a mente das pessoas. E ele consegue entrar dentro da mente das pessoas através dos filmes, das séries, das novelas e de tantos outros entretenimentos que apresentam, e nas crianças através dos desenhos. E muito do que nós temos hoje, até mesmo de igreja, para muitos, ainda é um pouco de aparência. Porque nem todos que estão conosco são de fato nossos. Muitos dos que estão conosco, na verdade, têm vida dupla. Vivem no mundo, como o mundo vive, e quando estão na igreja, tentam viver como a igreja vive. E nós sabemos que não existe essa duplicidade, que muitos também pregam, vida espiritual, vida secular, como se vida espiritual fosse dentro dessas 4 paredes e a secular fosse lá fora. Então, lá fora, eu vivo segundo o século, segundo o curso deste mundo. E aqui dentro, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E isso não é verdade. Isso não é verdade, mas é assim na prática. É assim na prática.
Como eu disse, eu não quero jogar água na fogueira aí, né? Eu não quero. Pelo contrário, eu estou só começando, porque já dizia meu pastor, começa com o negativo e depois traz as coisas boas, positivas, né? Para que o povo saia daqui lembrando das coisas boas, né? Mas no início é isso, né? É isso aí. E em tratando-se de Abacuque, vamos lá para o Abacuque, coitado do Abacuque, né? Coitado do Abacuque, que situação, irmão. Viver naquela época. Eu tenho profetas que eu posso dizer ainda mais coitados, né? Por exemplo, o Oséias, misericórdia. Viver na pele do Oséias é coisa para outro, né? Tem que ser muito, muito consagrado. E na vida do Isaías, eu nem vou contar como o Isaías teve que passar, né? Que chega a ser difícil até de falar do púlpito, né? O Jeremias, coitado, né? O Ezequiel. Tá, vamos deixar os profetas de lado e vamos pensar no Abacuque. Irmãos, hoje, meu propósito com os irmãos é a introdução. Não tem como eu começar direto na profecia. Seria impossível isso, a não ser que eu quisesse enganar os irmãos, aí seria possível. Mas se não, eu vou ter que fazer hoje uma introdução. Aí, se os irmãos quiserem e puderem vir amanhã, a gente vai começar, então, a questão do Abacuque, tá? Propriamente dita a profecia dele. Porque, vamos ler o primeiro versículo de Abacuque, só o primeiro versículo, tá? Por favor. Nós todos juntos, tá? Todo mundo junto. 1, 2, tá aqui. Obrigado, irmão. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Sentença. Quem tem coragem, diga amém. Quem tem coragem mesmo. Porque nem eu tive, eu só estava dando um impulso, tá? Irmãos, está aqui, ó. Sentença. Outro dia eu vi o seu genro falando na televisão, né? Como advogado, e ele sabe que a última coisa num processo é a sentença. Por isso é que eu não posso falar de Abacuque hoje, porque existe um processo. E esse processo ele vai se desenvolvendo no curso da história. De quem? Dos acusados, que são Judá e Jerusalém. O assunto aqui trata-se deles, de Judá e Jerusalém. Parece estranho falar Judá e Jerusalém, mas é assim mesmo. Até porque Jerusalém não fica em Judá, fica em Benjamim. E muitas vezes a gente confunde isso, achando que é a mesma coisa. E não é separado. A capital ficava numa tribo, né, e Judá ficava mais um pouco embaixo, né, no sul. Então, irmãos, aqui que nós temos em Abacuque, nessa profecia, é uma sentença. Está chegando aí outro advogado, então ele vai até me ajudar quando eu falar aqui acerca do processo, né? Mas aqui tem uma sentença. E a sentença, como eu já falei, é o resultado do processo. Então, Deus aqui vai executar a sua sentença. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o acerto. Mas, voltando ao tema, aviva a tua igreja. O que o Abacuque queria era justamente isso. Inclusive está lá no capítulo 3, né? Que diz, vamos lá, nosso maestro. Nada aqui está sendo gravado, né, pastor? Tá sendo? Puxa vida. O 3, né? 3 e 2. 3 e 2. 3 e 2. Isso. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto... Está aqui, ó. Aviva a tua obra, ó Senhor. Irmãos, essa expressão que já está lá no cântico dele, no final, depois de tudo que ele conversou com Deus, porque essa profecia é um diálogo entre o profeta e o Senhor, e ele questiona o Senhor, e o Senhor responde para ele, justifica os motivos, e depois dá as razões pelas quais ele não só permite, mas os excessos também serão julgados e condenados posteriormente, que é no caso da Babilônia.
Mas, irmãos, quem quer fazer a mesma oração em forma de cântico do profeta Abacuque, vai ter que pagar um preço. Vai ter que pagar um preço para isso. Porque não adianta eu pedir se eu não estiver disposto a encarar a realidade da necessidade de pagar esse preço para que haja avivamento. Aí nós poderíamos entrar aqui num acordo, né? Quem quer, quem realmente quer. Eu poderia dizer, quem quer que haja um avivamento na igreja, que o Senhor avive a sua igreja, levante a mão. Não precisa não, tá? Levante a mão. Você está dando aí a sua palavra, que você quer isso e que você vai fazer tudo e por todos os meios para que o Senhor, Ele então cause o impacto de avivamento nesta igreja e a partir desta igreja, as outras igrejas, e digo de forma local, a igreja do Senhor. Porque, irmãos, os avivamentos, eles começam assim. Os avivamentos não começam com multidões. Os avivamentos não começam com grupos grandes. Os avivamentos começam com Abacuque. Começa com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas. Começa com um grupo bem pequeno. Bem pequeno. Quantas pessoas você conhece que chegou contigo e disse, irmão, você está vendo a situação? Vamos orar pela situação, porque eu não vejo saída, irmão. Nós estamos tentando uma coisa, nós estamos tentando outra, nós estamos procurando meios, nós estamos procurando soluções, mas nada adianta. Nada adianta. Parece que as pessoas não querem nada com nada, parece que as pessoas elas não se identificam mais com o Senhor e com a sua palavra. Parece que quando a gente chega para dizer para elas o que é a palavra de Deus, aquilo ali parece que já é uma ofensa e elas se excusam de ouvir. Às vezes a gente tem até vergonha de falar da Bíblia, de comentar sobre a Bíblia, porque sempre tem alguém que vai dizer, eu conheço um irmão da tua igreja, eu conheço um crente que é assim assado, eu conheço uma igreja que é assim, e sem falar de pastores, né? Porque se a gente for falar de pastores, dá vergonha, né? Mas, irmãos, quem está disposto a pagar para que a igreja do Senhor realmente seja avivada? Pode ser que a gente não consiga um impacto mundial, talvez nem nacional, mas talvez a gente consiga um impacto aqui. Porque não há nada melhor, irmãos, do que uma igreja que alegra-se no Senhor. Quando Paulo diz aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma igreja que tem uma satisfação plena em Cristo e que faz tudo para a glória de Deus, sem murmuração, sem vanglória, sem partidarismo, mas com humildade, procurando o bem uns dos outros, considerando uns aos outros, exaltando os outros e humilhando-se a si mesmo, para que o nome de Deus, através da sua vida, ele seja revelado. E as pessoas o vejam, mas na verdade vem Cristo através dele. Porque as suas atitudes revelam a Cristo. E ele não faria o que faz se Cristo não estivesse com ele. É assim que deve ser o avivamento em nossas vidas. E essa alegria deve ser contagiante. Todo mundo olhando um para o outro e vendo isso e querendo mais de Deus. E cooperando mais com o Senhor, não se importando com aqueles que não querem, mas tentando animar os que querem, para que juntos possam progredir, caminhando em direção à glória, que é a nossa expectativa, né? Que o Senhor se manifeste em breve para que nós estejamos com Ele na glória. Sentença revelada do profeta Abacuque. Olha o que o profeta diz no versículo 2. Lembra que eu vou só fazer a introdução, né? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O profeta Jeremias, por 3 situações, ele orou ao Senhor. O profeta Jeremias é contemporâneo do Abacuque, tá? Só que o profeta Jeremias foi um pouco mais, porque ele entrou pela situação do exílio, né? E aqui ainda está na fase de condenação, né? Ele já estava na fase de execução, quando o povo já estava indo para a Babilônia. Irmãos, o profeta Jeremias, ele orou, ele intercedeu pelo povo de Israel e disse: Deus, não interceda por esse povo, eu não atenderei a tua intercessão. Como assim? A situação do povo era grave. Aí depois o profeta, acho que se faz de esquecido, disse: Senhor, o povo, e passou a interceder pelo povo. Não interceda pelo povo, eu não te ouvirei. E assim aconteceu por 3 vezes. Isso, irmãos, nos mostra que a situação era grave. Qual era o problema, irmãos? Qual foi a acusação? Falando do processo, né? Qual foi a acusação? Para que nós tenhamos avivamento, nós precisamos resolver um problema, que é o primeiro. Qual é? Eu pensei que ia ser fácil a resposta. Honestamente falando. Eu pensei que... Obrigado, né? A primeira coisa que tem que resolver é o pecado. Primeira coisa que tem que resolver, todos nós entrarmos num acordo, abandonar os nossos pecados. E aí é que eu vou entrar, irmãos, nessa introdução. Nós temos que ir para trás. E nós vamos começar com o profeta Isaías. O profeta Isaías foi anterior ao profeta Abacuque. No tempo do profeta Isaías, o povo de Judá e Jerusalém já estavam longe de Deus. E eu peço que os irmãos possam ir até o profeta Isaías no capítulo 1, primeiramente. Primeiramente no capítulo 1. Nós vamos usar alguns textos de Isaías rapidamente para compreender o contexto anterior ao profeta Abacuque. E eu quero que os irmãos entendam no início, o tempo, que foi um tempo longevo, diga-se de passagem, cerca de 40 anos ele profetizou, é um tempo longo para um profeta, e os irmãos podem observar isso no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte em Isaías, no profeta Isaías: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, lembrem-se os personagens, Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, ele passou por esses 4 reis, pelo mandato deles. Foi um tempo longo. E eu nem quero começar o versículo 2, tá? Eu quero ir por 58 e 1. Eu quero ir por 58 e 1. Eu vou voltar para o capítulo 1 depois. Mas eu quero ir por 58 e 1. E eu quero que os irmãos, juntos, nós todos, leiamos o capítulo 58, versículo 1, do profeta Isaías. 1, 2, 3. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus. Irmãos, isso é sério. O profeta tinha que encarar de frente o problema. O problema do povo de Judá e de Jerusalém é o pecado.
é o pecado. E eu quero fazer um parêntese aos irmãos, porque os irmãos sabem que depois que o rei Salomão morreu, o rei Roboão tomou posse do reino. E logo no início do reinado de Roboão, o reino de Israel se dividiu em duas partes. E os irmãos sabem que a parte maior ficou conhecida como reino de Israel, reino do norte. Ficou com 10 tribos, enquanto que o sul, apenas 2 tribos, e essas tribos ficaram conhecidas como reino de Judá. Digo aos irmãos que nesse momento em que Isaías estava profetizando, o reino do norte tinha ido pelas mãos dos assírios. Os assírios já tinham invadido as terras do reino do norte, do reino de Israel, e tinham levado todos cativos e espalhado eles pelos lugares por onde eles já tinham alcançado outras terras. E espalharam esse povo. E pelo incrível que pareça, no tempo de Isaías, tentaram também contra Judá. Tentaram também contra Jerusalém. E o Senhor interveio. Na época do rei Ezequias. Ele orou, se humilhou, e o Senhor se levantou a favor dele, e numa só noite, acredito que era numa noite, 185.000 soldados morreram. A confusão foi feia. Eles achavam que o inimigo tinha chegado por lá, e a confusão foi feia, 185.000 soldados morreram, o rei voltou para a sua terra, e lá foi morto, pelos seus próprios filhos. Irmãos, o reino do norte nunca teve um rei bom. Todos os reis foram ruins, eram maus perante o Senhor. O primeiro deles, Jeroboão I, ele era horrível. E todos os que o seguiam seus passos. Resultado disso, exílio. Resultado disso, se tornaram escravos do povo assírio. Problema? Pecado. Idolatria era o problema deles. Ele só fez lá alguns ídolos para o povo adorar. Para que o povo não descesse para Jerusalém, adorando em Jerusalém, pudesse então se simpatizar novamente com o reino de Judá. E para não ser traído, ele criou deuses que fossem adorados no norte, e assim ninguém tivesse necessidade de descer até o sul, até o templo. E começou então uma grande jornada de deuses, de reinos ruins, porque não se perpetuou ali pela família. Logo depois haviam as traições, as conspirações, iam trocando as famílias, porque no caso de Judá, permaneceu acesa a lâmpada da família de Davi. Mas calma, voltemos para Isaías 1. Clama a plenos pulmões, anuncia os pecados, as transgressões ao povo, não é? Olha como ele começa, meu irmão, essa profecia. Versículo 2. Olha só, se você começa uma conversa assim, uma evangelização assim, e Isaías é conhecido como o evangelista do Velho Testamento, tá? Olha como ele começa a evangelizar. Ouvi, verso 2 do capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, falando de Judá e Jerusalém. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi, olha só a comparação. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eu poderia parar um pouquinho aqui e fazer um pequeno parêntese de aplicação. Irmãos, é impressionante como a igreja do Senhor é analfabeta. É impressionante como a igreja do Senhor não conhece doutrina. Não conhece. Não conhece teologia, que é a doutrina de Deus.
não conhece sobre a própria palavra. Tem irmão que vai morrer depois de 30 anos de crente, 50 anos de crente. Ele nunca leu nem ouviu a Bíblia. Com todos os recursos que nós temos hoje disponíveis, de internet, de celular, de tudo. Irmão Luiz Vieira, que é o avô do Jonathan, ele não tinha nada disso. E leu a Bíblia, sei lá quantas vezes, pelas palavras de sua esposa, e depois dos seus filhos e filhas, e depois dos seus netos. E mal quem não lesse para ele a Bíblia. Ele era analfabeto. Uma vez eu o ouvi pregar na escola bíblica dominical. Ele pediu para abrir em 1 Samuel, todo mundo abriu, eu olhei que estava em cima, realmente a Bíblia dele em 1 Samuel. Ele pediu para todo mundo ficar em pé para lerem a Bíblia, e ele passou a ler a Bíblia, olhando para a Bíblia. Eu digo, ele não sabe ler? Ele não sabe ler, pastor, como é que ele leu? Eu fiquei curioso, né? Disse, irmão, depois, né? Irmão, o senhor leu na Bíblia? Disse, não, pastor, eu sei de cor o capítulo. Ele sabia diversas passagens decoradas. Decoradas. Um homem do seringal. Um homem que não tinha letras, mas era um homem que conhecia Deus. Uma vez um pastor perguntou dele quem foi o Deus que se prostrou diante de um outro Deus. E ele disse, já fiz essa pergunta a vários pastores e nenhum respondeu. Se tivesse feito para mim, eu também não teria respondido, porque eu não sabia. Aprendi com ele. Ele disse, o senhor sabe quem é? Eu digo, sei não, pastor. Ele disse, Dagon. Quando a arca do Senhor estava lá, ele prostrou-se perante a arca do Senhor. Ele disse, parabéns, eu não saberia. Irmãos, mas o povo de Deus é ignorante. Você pode prestar atenção. Como facilmente se desvia, e como facilmente se desvia para o extremo. Não é nem para o parecido. Porque o parecido realmente é mais fácil de enganar. Como uma moeda, uma nota. Quem pega uma nota de 100 reais falsa é enganado porque ela parece demais com a verdadeira. Mas você pegar uma nota mal fabricada, falsa, quando você pôr o olho, não precisa nem pegar na nota, você já vai ver que aquela nota é falsa. Mas alguns conseguem, de uma maneira impressionante, estando na igreja, e muitas vezes, toda semana na igreja, e se iludir tão facilmente como moedas falsas. Isso é impressionante. Como diz o profeta, o Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E muitas vezes é de impressionar como muitos irmãos e irmãs não entendem. Outro dia tinha uma decisão na Assembleia da Associação Batista Regular para que as igrejas atentassem para os seus membros para que nas suas festas não tivesse música do mundo. Uau! Que coisa impressionante. E quem é o crente que está colocando música do mundo nas suas festas? Você está entendendo? Não é nem doutrina, meu amigo. Ele já está indo lá para o mundo mesmo, né? Mas é porque hoje não tem nada a ver. E muitas vezes eu vejo nas postagens funk, rap do mundo, aqueles pesados mesmo, aqueles bem... Como é que chama? É funk mesmo, né? Aquele lá do Rio de Janeiro, né? Que é pesado. Irmãos colocando nas suas postagens. E eu fico pensando, né? Nem doutrina, é mundão direto. Não há mais uma preocupação com o cuidado que Paulo disse. Ser modelo dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse cuidado dos crentes não tem mais. Por isso, não lhes dá o direito, ou o dever, melhor dizendo, de estudar a Bíblia e se aplicar a ela, para que possam ensinar uns aos outros, especialmente os que estão chegando. E muitas vezes os que estão chegando estão aprendendo maus costumes e sendo piores, muitas vezes, até do que como eles estavam lá fora, sem conhecer a Cristo. Continua verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade,
raça maligna, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é a situação de Judá e de Jerusalém antes do profeta Abacuque. Quando chegou no Abacuque, é porque ele disse, não tem mais o que fazer. Ou eu sentencio esse povo e trato a situação desse povo, a ferida desse povo, ou esse povo só vai aumentar cada vez mais a gravidade dos seus pecados. Que era o que estava acontecendo já aqui em Isaías. Mas eu quero ir lá. Não vou lá agora não. Vou aqui mesmo. Pula aí rapidamente, irmãos. Vamos para o versículo 11. Depois eu vou lá em 59. Versículo 11, vou logo direto aqui. Sabe qual é o problema? É que o povo continuava adorando. O povo continuava cultuando. O povo continuava louvando. O povo continuava vindo para a presença de Deus. Estava tudo normal. Tudo normal. A religiosidade estava em plena paz. Estava todo mundo, vamos colocar assim entre aspas, tá? Estava todo mundo que nem nós aqui na igreja. Na hora dos cultos, não, para tudo, irmão. Vamos lá para a igreja, vamos cultuar, vamos adorar. Aí termina aquele tempo da igreja, e agora? Nós vamos para onde? Fazer o quê? Aí começava tudo de novo. Então, era aquela história. Dentro da igreja uma coisa, fora da igreja outra coisa. Olha só, mas como eles eram santos, verso 11... De que me serve, Deus falando, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Isso ninguém vê, irmãos. Todo mundo chega aqui, na igreja. Onde está Deus, irmão? Se alguém me mostrar Deus agora aqui, aí eu me calo. Mas onde está Deus aqui? Onde está Deus? Está vendo, Jonathan, aqui Deus? Você está vendo, Jonathan? Quando você entrou, você viu Deus? Mas Ele te viu. Nós não vemos o Senhor. Mas o Senhor sempre está nos vendo. O Apocalipse diz que o Senhor Jesus, Ele anda pelo meio da sua igreja. Ele tropeçou em alguém aqui? Escorou em alguém? Alguém já teve aquela sensação de estar deitado e alguém fazer um carinho nas tuas costas e você olhar para trás e não tem ninguém? Você já sentiu isso? Alguém já sentiu isso? Por favor, levante a mão. Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Eu pensei que era a Ana. Ela nem veio hoje, coitado, ficou com o papai. Aquele carinho gostoso nas minhas costas. Eu todo satisfeito. Rapaz, que legal, a Ana está de boa. Eu olho para trás e não tem ninguém, meu irmão. Eu me arrepiei todinho. Como disse o Jacó, o Senhor está aqui e eu não sabia. Se fosse o diabo, tinha me espetado, né? Se fosse o diabo, tinha tentado me assustar, né? Mas, irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor está presente. Ele disse, pastor Reuel, eis que estou convosco todos os dias, inclusive domingos e feriados. Todos os dias. Dia e noite. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus para nós. E muitas vezes nós não sabemos nos chegar à presença dele. O profeta Abacuque fala sobre isso. Cale-se diante dele toda a terra. E muitas vezes nós, né, quando tem assembleia, não sei na igreja do pastor, quero lembrar o seu nome, ó. Eu não quero perder a amizade, Cid, eu sei que é curtinho. Pastor Cid. Não sei, na nossa igreja não tem isso não, né? Mas muitas vezes em assembleia,
em assembleia, o pessoal tem que vir de colete à prova de balas, né? Porque senão a coisa pode se complicar. Eu digo para os irmãos, uma vez as crianças estavam brincando em casa, colocaram umas cadeirinhas e estavam brincando e brigando. Começaram a brigar. Aí a mãe disse, para, menina, o que é isso? Estão brigando? Não, mãe, nós estamos brincando. De quê? Teatro. Teatro, que vocês estão com uma confusão. Não, é a assembleia da igreja. Então, às vezes isso acontece, né? Esquecem, irmãos. A gente não vê o Senhor. Mas o Senhor nos vê. E se Ele fizer um agrado em ti, reconheça. Se Ele tocar em ti, reconheça. Ele está contigo todos os dias. Aí, Israel não sabia disso. Olha o que diz o verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Podia ser uma coisa bonita, uma coisa cerimonial que impressionasse, poderia ser algo belo aos olhos dos homens, todo mundo podia aplaudir aquela situação, até poderia haver ali um tipo de sentimento, como é que eu posso dizer para os irmãos, de reverência, mas para Deus, abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você está disposto a pagar o preço, irmãos? Tem que tratar de pecado. Tem que tratar de pecado. Não pode fazer vista grossa para o pecado. Recentemente, um grande personagem na história do país presente disse que não tem na Bíblia nada que diga que o pecado separe o homem de Deus. E ele disse que já leu a Bíblia várias vezes e nunca encontrou. Isaías 59, irmãos. Nem vou ler o restante aqui, que eu preciso seguir, tá? Isaías 59. Quem quiser ler o resto, leia em casa. E vai ver a gravidade do que Deus tem dito lá no capítulo 1 do profeta Isaías. Mas eu quero trazer para os irmãos a memória que em Abacuque é sentença, mas o problema já estava dentro de um processo, sendo tratado por Deus, e Deus pelos profetas, deixando bem claro que quando a sentença chegasse, era porque era justa. Olha lá, irmãos, 59:1. Vamos lá? Vamos até o 3, tá? Não, vamos até o 4. Vamos até o 4. Juntos, tá bom? Juntos. 1, 2, 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Que diferença essas palavras têm do que diz o profeta? Gritar-te-ei, violência, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, são essas as palavras. Só que eu acabei de ler em Abacuque, né? Ele questionando a situação do povo. Mas essas palavras aqui, elas já foram ditas pelo profeta Isaías. E qual é o problema de Deus não estar agindo na vida do povo como o Abacuque queria? Por que, Senhor, o Senhor está permitindo isso? Por que as coisas estão desse jeito? Por que elas não mudam? Porque eles estavam separados de Deus por causa do pecado.
Se você está em pecado, irmão, você não tem comunhão com Deus. Não importa se você ora, não importa se você dá dízimo, não importa se você canta, não importa se você prega, não importa o que você faz da presença do Senhor, se você está em pecado, você não tem comunhão com o Senhor. Não importa. Ele mesmo disse, quem anda nas trevas não tem comunhão com Ele. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas se nós andamos na luz, aí sim nós mantemos comunhão com Ele e com os irmãos. Do contrário, não tem. A gente para e pensa, será que é por isso que tem tanta confusão nas igrejas? Será que é por isso que tem tantas discórdias? Tantos rancores? Será por isso que não há compatibilidade das ideias? Onde está o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é que nos une. O corpo é de Cristo e o Espírito é de Deus. E nós somos os membros, unidos como membros por um só Espírito no corpo de Cristo, que é o cabeça. Porque nós, sozinhos, não temos capacidade de viver unidos. Porque nós somos diferentes, realidades diferentes, condições diferentes, e cada um quer uma coisa. Mas em Cristo, nós nos rendemos. E não é o que nós queremos, é o que Ele quer por sua palavra. E nós vamos ter que nos render a Ele. Mas enquanto isso não acontece, se revela que há só discórdias, dissensões, facções, como diz o texto do Gálatas, não é o Espírito que está agindo, é a carne. E se é a carne, o Senhor disse que não nos atende. Por que Ele não nos atende? Porque os nossos pedidos não são de acordo com a sua vontade. E por que não são de acordo com a sua vontade? Porque Ele disse que nós amamos mais o mundo, nós somos aqueles que querem o mundo. E nisso nós nos tornamos inimigos de Deus. E por isso há contendas, e por isso há todas essas coisas ruins, que nos impede de ter comunhão com Deus e nos impede de ter comunhão com os irmãos. Quem sofre com isso? A igreja. É a igreja que sofre, irmãos. E talvez por isso não tenha avivamento. Então o problema do avivamento não está no tempo. Não é que nesse tempo não possa haver avivamento. Pode. O problema está no pecado, que impede que haja o avivamento. E a gente precisa tratar o pecado. O pecado é como câncer. E é difícil de tratar. Mas tem cura. O sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. Irmãos, como ele diz aqui, ó, e o grande homem, né? O personagem brasileiro não tem. As vossas iniquidades, verso 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, muitas vezes, Deus permite. Uma hora vai chegar a conta. E quando a conta chegar, ai do que cair nas mãos do Deus vivo. Ai. Se alguém está machucando a igreja, se alguém está impedindo a igreja de crescer, se alguém está emperrando a igreja, a Bíblia diz que os tropeços, por onde vêm os escândalos, era melhor que se lhe amarrasse uma corda ao pescoço, uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar algum dos pequeninos que creem no Senhor. Embora o contexto seja ligado às crianças, mas todos aqueles que creram no Senhor, como crianças se tornaram. E nós temos que procurar o bem-estar de todos. E a igreja vai ficar numa alegria, numa satisfação tão grande de querer levar o Evangelho, porque tem vivido o Evangelho, servido uns aos outros, e o desejo de poder acrescentar à igreja vai crescer cada vez mais, e nós viveremos aquilo que está em Atos. Quando os apóstolos pregavam, as pessoas se convertiam,
porque o Senhor acrescentava, e à medida que acrescentava, e a igreja crescia, ela se desenvolvia e o evangelho se expandia. Se a gente estivesse numa igreja pentecostal, pastor Cid, o pessoal já está dando glória a Deus e tudo, e pulando, né? Mas a gente não está, né? Mantém o foco aí, tá? Ninguém vai fazer nada além do que dizer amém bem baixinho, né? Mas, irmãos, isso é o sonho de todo pastor, né? Isso é o sonho de todo pastor. Crescer com qualidade e para a glória de Deus. Uma comunhão plena com o Senhor. Do Ezequias. E por que o profeta Isaías coloca a história que está em Reis e Crônicas aqui na sua profecia? Por um motivo muito simples. E vou resumir aqui para os irmãos, para a gente ganhar tempo. Eu não sei que horas eu comecei, pastor, a pregação. Pode ficar à vontade. Um pastor disse assim, irmãos, você pode pregar aqui até 10 horas. Mas às 8 horas o povo começa a sair, tá? Então eu não sei que horas vocês vão começar a sair. Então eu preciso saber, né, para... Mas acho que eu vi, aquele cachorro quente é para nós também ou só para as crianças? Para nós também? Ah, para nós todos? Ah, então tá bom. Então, você entendeu, né? Tem cachorro quente. No meio da pregação você via? Irmãos, por um motivo simples, nós temos aqui a história do Ezequias. Lembra que eu falei que no tempo do Ezequias, os assírios quiseram invadir Judá e Jerusalém e não conseguiram, mas eles já tinham invadido o norte e já tinham levado cativo, escravos, o povo do norte, que é o reino de Israel. Mas quando o Ezequias, depois do livramento que teve dos assírios, ele adoeceu, os irmãos sabem disso, né? Provavelmente de um câncer, uma úlcera, uma pangastrite, eu não sei. Mas o problema dele era no estômago. O que acontece é que ele foi curado e clamou ao Senhor. E o Senhor concedeu para ele 15 anos de vida. Logo após, 2, 3 anos, depois eu vou tirar a dúvida aqui, nasceu um filho. Dentro desses 15 anos de acréscimo na vida do Ezequias, ele teve um filho, o Manassés, que inclusive ele reinou mais do que todos os outros reis em Judá. Foi o que mais reinou. E quando o Ezequias ficou curado, e então se alegrou com o Senhor e tudo, fez até um cântico. O cântico está aqui, no capítulo 38 de Isaías. Os irmãos percebem que logo após o cântico, no 39, ele recebeu uma visita. Ele recebeu uma visita de um povo. Que povo foi esse, irmãos? Que povo foi esse? A Babilônia tem outro nome. Qual é o nome dela? Ah, os caldeus. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Vocês ouviram onde? Oh, não entendi. Não, mas vocês ouviram isso aonde? Em outro lugar? Abacuque. Em Abacuque. Olha de onde vem o Babilônia. Sabe quantos anos entre Ezequias e o Abacuque? De 70 a 100 anos. E Ezequias antes de Abacuque. Veja o processo. O processo estava em andamento. E aqui, se fosse o caso lá do doutor, dizia assim, isso aqui foi uma interlocutória, né? Uma decisão interlocutória, né? No versículo 39, no capítulo 39 do Isaías, nesse tempo, no tempo da cura e tudo, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido.
Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias. Que dias são esses? Dias de Abacuque. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tu entesourastes, o que entesouraste teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Irmãos, poderia ter um revés aí, poderia ter mudado a história, se o povo tivesse se arrependido. Ah, se o povo tivesse se arrependido. Quantas vezes Jeremias não disse para os Edequias: não é assim. Te entrega que tudo vai dar certo. Mas ele não obedecia a palavra do Senhor. Irmãos, como nós somos impenitentes, né? A gente ouve todo mundo, mas a gente não ouve a palavra do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, mas como os irmãos andam segundo o conselho dos ímpios? Aqui eu tenho diversos pastores. Muitas vezes acontece, pastor Cid, pastor Francivaldo, pastor Reuel, pastor Edson, e se tiver algum outro pastor aqui. Ansélio, está aqui? Não estou vendo Ansélio. Aonde, Ansélio? Aqui, estou vendo agora. As decisões já vêm prontas. Todo mundo já tomou todas as decisões que tinha, está tudo acertado. Aí já chega com o pastor tudo pronto. Não recebeu o conselho pastoral. Não recebeu um conselho bíblico. Ela se aconselhou com todo mundo. E na sua grande maioria as pessoas se aconselham com ímpios. Hoje existe uma bandeira que está sendo levantada do aconselhamento bíblico. Impressionante, irmãos. Estão lutando para que essa bandeira seja hasteada no mastro mais alto, para que a igreja veja que na Bíblia tem os melhores conselhos. Isaías diz que o nosso Senhor, Ele é um maravilhoso conselheiro, mas é o último. E às vezes, quando é o último? Porque às vezes nem o último ele é, irmã Lourdes. Como os irmãos se aconselham mal, com qualquer pessoa, sem referência. E hoje, como tem internet, e o YouTube e o Instagram está cheio de conselho, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Mas com as pessoas que cuidam de suas vidas, de suas almas, eles não se preocupam. Mas, irmãos, aqui está uma decisão prévia.
serão eles que um dia virão aqui e irão, infelizmente, levar tudo que foi construído. Lembra de uma frase de Jó? Deus me deu, Deus me tomou. Só que Jó disse, louvado seja o nome do Senhor. Não foi isso que Israel fez. E eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Eu só quero dizer para os irmãos que tudo começou com o 5º rei de Israel. E eu vou concluir por aqui, tá? Só mais alguns poucos minutos. Eu quero ir com os irmãos até Jeurão. Se os irmãos forem me acompanhar aqui, em 2 Reis, capítulo 8. Eu estou pulando um pouquinho por causa do tempo, mas eu queria levar os irmãos a essa linha cronológica. E eu estou fazendo de forma decrescente, tá? Eu não fui do Abacuque lá para o final, né? Eu fui trazendo aos poucos para os irmãos chegarem lá no ápice do problema, né? Que é no Jeurão. O que tem o Jeurão, né? Ninguém nem sabe que esse nome existe na Bíblia, né? Ninguém nem tem afinidade com o Jeurão. Mas pensa um cidadão que, se fosse eu, nordestino, diria que é um cabra da peste, né? Causou muitos males. Da peste mesmo. Vamos lá, irmãos. 2 Reis 8. Vou aqui com o 16. 2 Reis 8, 16. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe. Olha esse personagem, Acabe, rei de Israel. Reinando ainda quem? Josafá, o 4º rei de Israel, em Judá. Começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Irmãos, o Josafá nem era morto. O Jeorão já estava tomando o reino. Veja as intenções desse homem, pastor. O pai dele não tinha nem esfriado, ele já estava de olho no reino. Verso 18. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Porque a filha deste era sua mulher. Abacuque chegou numa sentença graças a esse casamento. Irmãos, quantas vezes a gente diz, irmão, não, pastor, ela só falta ser crente, pastor. Ela é uma boa moça. Como é o nome dela, meu filho? Atalia é o nome dela. Atalia, meu filho. A filha de Acabe. É, papai, mas ela é tão linda. Ela é uma princesa. Qual é o nome da mãe dela, meu filho? Jezabel, papai. Meu irmão, Jezabel é tão famoso que termina em Apocalipse. Está lá em Apocalipse, a mulher. Perturbou Israel? Ainda está perturbando a igreja, pastor? Que mulher que não morre? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês entenderam que ali é uma puta personagem, né? Mas o negócio é difícil. Para os irmãos verem e fazer até essa conexão, tá? Fazer até essa conexão. A Jezabel, mãe da Atalia, que influenciou seu marido e certamente influenciou também a sua filha. Os irmãos veem a personagem Jezabel lá no Apocalipse, introduzindo na igreja idolatria e imoralidade. Entrando na igreja, pegando os servos do Senhor para colocar as suas aulas em prática. Em prática, está lá no texto bíblico. Eu digo uma coisa para os irmãos, isso está acontecendo na igreja.
São detalhes, irmãos. Se os irmãos forem estudar as grandes guerras, detalhes definiram as grandes guerras. Não é diferente no caso aqui da sentença de Abacuque. O problema está aqui. Atalia se infiltrou em Judá. Trouxe contaminação do norte para o sul. E aí, tudo desandou. Depois, espero que os irmãos tenham tempo para ver os detalhes de tudo isso. Mas deixa eu concluir aqui o texto bíblico, 18. Andou nos caminhos dos reis de Judá, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor, essa frase aqui é importante, tá? Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Veja, Deus não quis destruir naquele momento, e de certa forma depois nem vai, mas a disciplina vai ser grande. Mas veja aqui a situação desse homem. Ele insultou ao Senhor, e a ira de Deus estava se manifestando então. Mas veja, eu quero só ver um pouquinho aqui da Atalia, no capítulo 8 e 26, diz aqui, deixa eu ver aqui, 8 e 26. 8 e 26. Né? Eu vou ler o 25. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, o rei de Judá. Era Acasias de 22 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, se chamava Atalia. Ele também andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, e etc e tal. E essa mulher, nos versos seguintes, vai mostrar a maldade que ela fez quando o filho dela morre, aliás, o marido dela morre, ela mata então todos da descendência real, sendo que um só se livrou, que foi o Joás, porque a sua ama o escondeu, e essa mulher se tornou a primeira rainha de Judá, e única também. Ela foi morta depois. O sacerdote Joiada fez uma grande investida lá e conseguiu matar ela no caminho. Mas eu quero dizer que essa mulher, filha de Jezabel, que conta o nome dela também nesse trecho, foi um caos na vida do povo de Judá, levando a adoração de Baal, levando aos reis de Judá, depois, que no caso do Manassés, a sacrificar o seu próprio filho. E eu não vou ter tempo para falar do Manassés. O Manassés depois veio como resultado dessa união aqui, e fez com que o povo de Israel pecasse tanto contra Deus, e a Bíblia diz que o que ele fazia para insultar o Senhor. Queria ter tempo para poder falar mais sobre o Manassés, poder falar um pouco sobre esse homem. O senhor deixa, pastor, rapidamente? Tá. Então tá. Então, 2 Reis 21, rapidamente, irmãos. Porque senão vai ficar sem sentido, que eu quero fazer a conclusão, né? Então veio aí o Jorão. Depois os irmãos querendo ler, em 2 Crônicas 21 e 20, o Jorão morreu, e quando morreu, não deixou de si saudades, de tão mal que ele era. Matou também seus irmãos. Tá? Ele era mau. Mas a Atalia, depois dos seus graves pecados, eu vi alguns aqui, depois os irmãos querendo, também podem ver, em 2 Reis 11, 1 a 3 e 20, mas aí eu não vou ter tempo para isso. Mas no reinado de Manassés,
Foi o tempo que mais durou, 2 Reis 21. Eu quero só destacar algumas coisas aqui. Verso 1 do 21, a Bíblia diz que ele tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos, mais do que Uzias, né? O segundo a reinar mais. Verso 2, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a quem? A Baal. Quem adorava Baal? Jezabel. Ela era filha de um rei, tá? Jezabel era princesa, né? Filho dos amonitas, né? E fez um porte ídolo. Porte ídolo é Azerá, mulher de Baal, né? Porte ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel. Lembra? Um casamento levou tudo à perdição. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha no verso 4. Edificou altares, sabe aonde? Na casa do Senhor. Ele trouxe os ídolos para dentro da casa do Senhor. Tem um monte de irmão que tem um monte de ideia também, né? Isso aqui não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Daqui a pouco está que nem o Manassés. Veja o versículo 6, irmãos. O que diz o versículo 6? Os irmãos podem ler. Diga o versículo. Esse é o currículo vitae do Manassés. Vamos lá. 1, 2, 3. Você já pensou? Que currículo, hein? Que currículo, irmãos? Então, o processo todinho para chegar lá no Abacuque, o problema era pecado, irmãos. Você quer avivamento na igreja? Você tem que resolver o problema de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês sabiam, irmãos, que mais de 70% dos namoros cristãos tem fornicação neles? Vocês sabiam disso? E muitas dessas pessoas estão na igreja cantando, adorando, né? Servindo. Eu nem quero tratar de muita coisa, mas você sabia que os divórcios nas igrejas, eles estão superando os do mundo? Até um dia desse estava 50-50. O tanto que o mundo divorciava, a igreja divorciava também. Isso é triste. Vocês notaram que os nossos jovens, muitos deles se divorciaram recentemente? Casaram e se divorciaram. Está pensando em alguém? Lembrou de alguém? Outro dia eu estava fazendo uma lista. Vocês perceberam que os nossos filhos não permanecem na igreja? Você sabia que os nossos filhos não vêm para a escola bíblica dominical, não participam das atividades da igreja? Vocês notaram que os nossos jovens não se reúnem mais regularmente como se reuniam? Não há alegria nos nossos jovens para celebrar ao Senhor juntos? Não há. O que está acontecendo, irmãos, conosco? Eu não vejo outra coisa. Como disse o profeta, há pecado no arraial. Há pecado, irmãos. Só não vê quem não quer. Quem acrescenta é Deus.
Mas Deus vai acrescentar à sua igreja quando a sua igreja viver em plena comunhão com Ele. Atos 2, em cada alma havia temor. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Tomavam as suas refeições com singeleza de coração, alegria. E a Bíblia diz que contavam com a simpatia do povo. Ajudavam uns aos outros. E o Senhor acrescentava à sua igreja. Sabia que os seminários não têm mais alunos? Sabe por quê? Porque os pastores só reclamam. Ah, é difícil ser pastor. Ah, ser pastor é isso. Ah, ser pastor é aquilo. Ah, é porque é difícil. É porque... Aí quem é a pessoa que tem sã consciência, né? Que vai ouvir tanta lamúria de um pastor e vai dizer, eu vou para o seminário, né? Porque ser pastor é bom. É nada. A propaganda pastoral é negativa. Os pastores tudo estão doentes, desanimados, infelizes, com os seus casamentos acabando, suas famílias sendo destruídas. E sabe onde isso acontece? Dentro da igreja. Não é fora, não. Irmãos, continua aqui a história do Manassés e vai até o final. E no versículo 16, 15 e 16 do capítulo 21, diz o seguinte: porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira desde o Egito, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher quem? Jerusalém. De um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, a sentença lá no profeta Abacuque, vou ler aqui direto, é resultado disso, irmãos. Se você quiser avivamento, você vai ter que fazer um pacto com Deus e se unir com os que têm o mesmo interesse, para que nós consigamos chegar a esse avivamento tão esperado, tão desejado. Nós tivemos outro dia na congregação Getsemane, não foi, pastor? Sentimos um pouco do que é avivamento, né? Uma coisa que no avivamento se identifica fácil: alegria. Alegria. O povo é alegre, o povo é satisfeito, todo mundo está servindo, todo mundo está ajudando e todo mundo oferece o seu melhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Amém? Pastor. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar.
de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus, puro eu quero ser, mas te imploro poder para ti ser leal neste mundo tão mal, e se nada faltar, me ajuda a lembrar tudo que tenho aqui.